É possível desencarnar conscientemente? Precisamos dar permissão aos nossos amigos espirituais? Como lidar com informações espirituais que se contradizem? Eu sou o Hélio Gabriel e está começando mais um Hélio Responde. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um Hélio Responde, aqui numa quarta-feira. E este vídeo eu busco e respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. Hoje estamos um pouco diferentes, estou na cadeira do diretor, mas logo volta ao cenário antigo ou algum outro. E vamos dar início então às perguntas de hoje. A primeira delas é do Reset, ou do ResTT, ou ResTT, enfim. Diz: obrigado desde já, vocês são incríveis. Você também e todos somos, mas muito obrigado. É possível desencarnar conscientemente? Digamos, provocar o desencarne, através de muita meditação, etc. Eu diria que não só é possível, como ideal. Sinto que no futuro todos nós faremos isso. Porque o que implica numa pessoa, na consciência de um ser, ele conseguir fazer essa passagem conscientemente? Implica que ele ou ela é um ser iluminado, é um ser desperto para as realidades espirituais que nos cercam, não apenas a nível físico, mas todas as outras frequências da espiritualidade, que é o que a gente poderia chamar, para muitos chamam o mundo dos mortos, mas eu chamaria mais vivo do que os mortos. Mortos estamos nós, na nossa consciência, que permanece em muitos aspectos na ignorância. Eles do lado de lá, sim, estão em grande parte vivos. É muito possível, e dentro da nossa experiência, da nossa civilização humana, nós tivemos vários casos disso sendo demonstrado, inclusive. Um dos mais conhecidos, talvez, aqui no Ocidente, seja o caso de Paramahansa Yogananda, que atingiu o Mahasamadhi. O que é o Mahasamadhi? É justamente isso, ter um total controle sobre o seu processo, sobre as suas energias e fazer o desligamento do corpo espiritual com o corpo físico em definitivo. Todos nós fazemos isso todas as noites numa experiência de projeção astral ou desdobramento, enfim, tem tantos nomes. Acontece que o Mahasamadhi não é temporário, que nem no caso de dormir, porque a gente retorna ao corpo. É para todo o sempre, até, claro, necessitar uma outra encarnação. Mas Paramahansa Yogananda atingiu este Mahasamadhi, realizou este processo. Dizem que Siddhartha Gautama ou Shakyamuni Buda também, em seu processo de final de carreira, final de vida, sentou-se embaixo de uma árvore, perguntou aos discípulos se tinham alguma outra pergunta, eles falaram que não, e enfim, desencarnou, abandonando conscientemente a matéria. Jagdu Tulku Rinpoche, aqui no Rio Grande do Sul, conta-se que também, dando uma cerimônia, dando ensinamentos, demonstrou como fazer isso e também abandonou conscientemente a matéria. Em vários livros que nós formos estudar, ver, principalmente do Oriente, a gente vai perceber que isso existe, porque o corpo espiritual tem o seu mecanismo, tem a sua anatomia, tem também o seu processo científico. A gente dominando esse processo, a gente consegue desconectar e então sair conscientemente. O livro Tibetano dos Mortos é uma grande literatura em que vai dizer processo por processo o que acontece nesse momento da morte, essa morte aparente, na verdade, de deixar esta experiência neste corpo e passar para outros aprendizados no universo, na vida, que isso tem de monte para nós. E eu conheço e sinto também alguns amigos, e sinto que isso no futuro vai ser imprescindível, que desde criança nós adotemos uma postura de ensinar para os novos seres humanos todo esse processo. E isso extrapola muitos paradigmas,
muitos paradigmas, vai além, né? Por exemplo, o medo da morte. Muitas pessoas têm a sua vida atrelada, fechada, e até muitos traumas são desenvolvidos por essa crença, né, de que quando morre acaba tudo e a pessoa então tem medo da morte e aí vive em função dessa insegurança e a vida não consegue ser para ela aquilo que é plena abundância, plena felicidade, plena alegria e amor se soubermos realmente viver. Claro que estamos aprendendo este processo, o de viver, mas chegaremos lá. E muito em breve, na nova era, né, que está aí a nos esperar, há mais alguns anos, está a caminho, nós estamos construindo isso, com certeza as nossas crianças já aprenderão desde cedo a morrer. E como eu comentei esses dias na Conferência da Paz, que só consegue viver plenamente bem, só consegue viver o ser que sabe morrer. Então a gente será uma sociedade mais desenvolvida em todos os aspectos. Essa primeira pergunta, e vamos à segunda, que é a da Denise do Vale Bueno. A Denise pergunta o seguinte, né? Para ter amparo dos nossos mentores, precisamos autorizá-los? Lembrei-me das ordens da ajuda e fiquei matutando. Pois bem, a gente já comentou em algumas oportunidades, né, sobre este processo de dar a permissão aos nossos mentores espirituais para que eles possam, enfim, agir na nossa vida com mais contundência. Em alguns níveis, em alguns aspectos, sim. Nós já comentamos, mas é sempre bom retornar ao tema para dar outras versões. E dependendo do contexto, sim, nós precisamos dar essa permissão, autorizá-los. Mas em alguns outros casos, não. Vejo que é como, por exemplo, nós sendo pais, né, ou mães. Se a gente tem um filho, em muitos aspectos da vida deste filho, nós vamos auxiliar. Nós vamos ensinar ele a caminhar, ajudar no processo de desenvolver o seu equilíbrio físico, até andar sozinho, sem ele pedir a nossa ajuda. Nós vamos dar alimento para ele que ele cresça forte e saudável também, sem que ele peça a nossa ajuda. É um dever nosso como pai, como mãe, é algo natural. Mas claro que no decorrer da vida deste nosso filho vai haver momentos em que ele precisará experienciar algo sozinho. E aí, dependendo do momento também, se ele nos pedir ajuda, a gente pode auxiliar. Quando ele estiver na escola, por exemplo, e tiver que fazer as tarefas de casa, pode ser que ele realize as tarefas sozinho. Mas se ele pedir o nosso auxílio, a gente vai chegar ao lado dele e então vamos auxiliá-lo na questão que estiver sendo proposta pelo professor. E do mesmo modo acontece conosco, só que a escola que eu me refiro é a escola da vida, não é mais uma acadêmica, uma instituição nesse sentido. A escola da vida às vezes nos trazem situações que nós sentimos dificuldade. E se tivermos o rendimento, se não tivermos firme e forte o orgulho, podemos então pedir auxílio aos nossos amigos espirituais e eles vão ter mais liberdade para nos auxiliar com mais ferramentas. Se não pedirmos, pode ser que eles fiquem de longe, olhando. E esse olhar cuidadoso, se escorregarmos para além da conta, claro que eles vão entrar em ação. Mas é sempre importante, sim, escutar o nosso coração e dar esta permissão. É claro que também é importante a gente não depender deles para tudo. É importante que nós desenvolvamos uma responsabilidade e uma capacidade de resolver as coisas por nós mesmos, muitas vezes. Sempre o bom senso, sempre o equilíbrio é o melhor caminho. Então, vamos à prática, né? Vamos sentir cada momento e ver o que cabe neste momento. E agora o Gabriel vem com uma dúvida. Minha dúvida é sobre como lidar com informações espirituais que se contradizem. Há vários espiritualistas que dão respostas diferentes sobre assuntos diversos e sobre mesmos assuntos. Como saber quem está certo? Em quem confiar? Ou não devemos mais confiar em ninguém?
Agora o Papa do futuro que está aí poderia colocar a frase que ouvimos no episódio passado do Conversando com Deus. O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus e pouca à experiência. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que quando a sua experiência de Deus não é igual do que ao que ouviram sobre Ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras, quando deveriam fazer o contrário. Sua experiência e seus sentimentos em relação a alguma verdade representam o que efetiva e intuitivamente sabem sobre ela. As palavras só podem tentar simbolizar esse conhecimento e frequentemente o confundem. Então, esses são os meios pelos quais eu me comunico, mas não são métodos, porque nem todos os sentimentos e pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de mim. O que dizem muitas pessoas sobre determinados assuntos, às vezes nós nos apegamos ao que essas pessoas falaram sobre estes assuntos e deixamos de lado o veículo mais importante, como Deus fala na série, para Ele nos tocar, para Ele nos transformar, que é a nossa própria experiência. É muito interessante que nós tenhamos extremo bom senso. Quando o que as palavras estão diferindo do que a minha experiência está dizendo, nós então deixamos de lado as palavras e nos concentramos no que a nossa experiência está nos transmitindo. Porque essa é a nossa verdade. Claro que não é uma verdade absoluta, mas relativa ao nosso momento, ao nosso contexto, aquela é a nossa verdade. E é importante que a gente dê ouvidos a isto, porque às vezes o que uma outra pessoa falou sobre o assunto está relacionado a um outro contexto, a um outro momento, a experiência dela. Claro que há um limite, não vamos também deixar de confiar nas pessoas. Muito pelo contrário, quando passamos a ouvir a nós mesmos, a nossa experiência, o confiar nas pessoas, ele vem por acréscimo. Porque nós estaremos confiando na vida e passaremos a perceber que a vida é uma única experiência. Todos nós somos, em essência, um todo agindo, se aperfeiçoando e experienciando coisas distintas em momentos distintos. A nível humano, claro que existe essa dualidade, eu sou um, você é um outro, mas em essência somos todos um. Se a gente for olhar o planeta Terra, todos nós estamos dentro do planeta Terra, portanto somos um com o planeta Terra. E também estamos dentro deste universo, somos um com o universo. Por isso que não dá para deixar de confiar nas pessoas, mas esqueça-se das palavras, como diz Deus na série, e preste atenção à sua própria experiência. Essa é a melhor forma de não cair em equívocos. E eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. A pergunta é: nos últimos meses, comparando-se consigo mesmo, você tem se tornado uma pessoa melhor? Faça essa reflexão interna e, se sentir à vontade, compartilhe conosco aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado, que tenha servido para suas reflexões. Deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo sua pergunta para que ela seja respondida na semana que vem, no próximo Hélio Responde. Finalizo deixando essa reflexão então a todos nós e vou fazer como já fiz também, mas sempre gosto de trazer de tempos em tempos a minha consciência para que eu consiga analisar o meu crescimento. E estendo a vocês agora também, fiquem à vontade para fazê-lo. Então fiquem na paz, uma ótima semana a todos e até o nosso próximo vídeo.